E aí pessoal, tudo bom? Sou Ralf Gomes e hoje eu tô aqui para falar sobre o grito. Essa condição humana miserável, né? Nós já nascemos gritando e boa parte das nossas vidas nós passamos gritando. Nós, que eu digo, humanidade. Por quê? O grito é uma condição inata no ser humano. O ser humano já nasce, como eu disse, gritando, já nasce no meio do sangue e no meio da merda, né? Tem muitas mulheres que defecam aí na hora que estão parindo. E o próprio fato, né, de estar muito próximo ali à vagina do ânus já significa que o ser humano nasce na merda, em meio ao sangue e meio à merda. E essa condição orgânica, desesperadora, que você já nasce sofrendo, gera a condição do grito, que é uma forma de você exteriorizar a sua dor, né? Comunicar a sua dor, comunicar o seu sofrimento. Existe até uma terapia, a terapia do grito, né? Existe essa terapia aí que as pessoas gritam para poder expulsar os seus demônios, né? Isso não é muito usual aqui no Brasil, não, mas existe essa terapia. E nós paramos de gritar, né? Gritar no sentido de pânico, de desespero. Porque a nossa sociedade é uma sociedade camuflada, né? É uma sociedade onde os sentimentos negativos eles são evitados. Já reparou isso? É uma sociedade onde você não pode sofrer, onde você não pode mostrar descontentamento, cara feia, né? Mostrar que está chateado, mostrar que está deprimido, não é uma coisa boa. A depressão é uma coisa que tem que ser tratada, né? O indivíduo tem que estar sempre feliz. Nossa sociedade, você vê as próprias redes sociais, não tem ninguém triste, né? Não tem ninguém de cara feia. É todo mundo rindo. Algumas pessoas até reclamam, né? Que muitas das vezes eu tenho uma cara feia, emburrada. É o meu jeito, porra. É o meu jeito, né? Eu não sou de ficar reganhando os dentes para essa condição miserável na qual eu vivo. Eu sou uma pessoa que tem uma certa seriedade na minha postura e na minha forma de pensar. E uma coisa que me incomoda muito é quando as pessoas zoam coisas sérias. Quando as pessoas começam a brincar com coisas que são sérias, que eu considero sérias. São assuntos onde a gente não pode brincar, né? E, dito isso, eu queria falar aqui hoje sobre esse grito que foi contido, esse grito que não é mais ouvido na nossa sociedade. O sofrimento hoje, ele está, como eu falei, camuflado. O sofrimento hoje é como se não existisse. O indivíduo está em cima de um caminhão de lixo, está rindo pra caramba, tá? Sempre rindo, sempre brincando. O indivíduo está num caixa de supermercado, ganhando salário de fome, está rindo. Está dirigindo Uber, com risco de morrer, de ser assaltado, também ganhando salário de merda, trabalhando pra caralho, está rindo. Então, as pessoas nas lojas, imagina um vendedor, né? De loja de sapato, que passa o dia inteiro ali esperando um cliente entrar. Um vendedor de qualquer outro tipo. Tem que ficar numa loja, sabe? O dia inteiro. Esse pessoal sempre tá rindo. Nas redes sociais sempre tá feliz. Aí você não vê o que tá por trás, né? Porque as pessoas não mostram. E mesmo as próprias pessoas estão extremamente infelizes, muitas das vezes, na maioria das vezes, mas elas mesmas não aceitam essa infelicidade. Elas camuflam isso nas redes sociais, elas mentem até para si mesmas. A vida tá uma bosta, às vezes tem gente doente na família, quem tem velho na família, velho e doença caminham junto, né? Nessa nossa sociedade onde a medicina não ensina a ter saúde, ensina a ter doença.
A medicina vive de doença. Claro que ela vai propagar a doença, né? Porque é um comércio muito lucrativo, o comércio da doença. E é claro, né, que essa mesma medicina vai fingir que está cuidando do indivíduo, porque não é interessante para o parasita perder o hospedeiro. Então não é interessante para a medicina matar ninguém, né? A medicina não está aí para matar ninguém. A medicina está aí para tratar apenas os sintomas e com os seus remédios criar mais doença para enriquecer cada vez mais. É por isso que é muito perigoso quando você depende da medicina. E aí, é o mercado, né? Tudo nesse país aqui é um mercado. Até a religião nesse país é um mercado, né? Não existe ninguém de boa vontade, ninguém íntegro, ninguém que queira fazer algo pela sociedade, pelas pessoas, de forma verdadeira. Sempre existe um lucro e um interesse por trás. Seja na medicina, seja na política, seja na religião, seja na família, seja nos relacionamentos, as pessoas estão sempre buscando seus interesses. É uma cultura, né, aqui nesse país, de se dar bem. O jeitinho brasileiro, né? Sempre se dando bem. Isso é o verdadeiro egoísmo. Acham que ser egoísta é pensar em si próprio, né? Acham que ser egoísta, né, as pessoas muitas vezes nos criticam, né? As pessoas acham que ser egoísta é viver sozinho, que ser egoísta é buscar seus próprios interesses sem prejudicar ninguém, sem depender de ninguém. As pessoas acham que isso quer ser egoísta. A pessoa mora sozinho, não tem um filho, não cuida de ninguém, não cuida nem de um cachorro, é um egoísta. Não, não. Isso pode ser um aspecto, né, do egoísmo, mas é o aspecto mais positivo. O aspecto mais pejorativo do egoísmo é visar os seus próprios interesses prejudicando os outros. E não é isso que a gente defende aqui. O que a gente defende aqui é afastamento social. Ora, é se preocupar com a sua própria bunda, porra. Rabo é uma coisa que cada um tem o seu, né? Então se preocupe com o seu, deixa o rabo dos outros, pô. E o egoísta, muitas das vezes, ele está buscando relacionamento para se dar bem. É assim que é a nossa sociedade. Uma sociedade de egoístas. Não somos nós que nos afastamos, é que somos egoístas. Mesmo porque, se a gente busca o nosso próprio bem-estar, nós buscamos a nossa própria autoeducação, aculturação, nós estamos sempre buscando melhorar. Então, nós somos egoístas no sentido de que nós cuidamos das nossas vidas. É um aspecto positivo do egoísmo, né? Agora, querer se relacionar com os outros para poder se dar bem, para poder garantir os seus interesses, relacionamento é isso, né? Ninguém fica com ninguém se não houver interesse, seja interesse sexual, seja interesse financeiro, seja dependência emocional, seja lá o que for. As pessoas estão sempre pensando nos seus próprios interesses. Por isso que é tão complicado o relacionamento social. E aí, eu queria falar aqui hoje sobre essa questão do grito. Que a maioria dos indivíduos, eu nunca gostei de socialização. Eu sempre achei a socialização algo muito falso. Essa coisa de ficar rindo, ficar brincando, às vezes é chato, né? Eu às vezes só quero ficar no meu canto, no trabalho principalmente. Às vezes eu quero ficar no meu canto. Você pode ver que as pessoas, qualquer tipo de relação social, qualquer tipo de grupo, as pessoas não demoram muito, estão querendo fazer uma festinha, estão querendo fazer um churrasco, estão querendo fazer, né, algum evento comemorativo, sei lá. Porque as pessoas, no fundo, estão gritando. Uma forma de você atenuar esse grito interno, né, é rir. É fazer papel de palhaço mesmo, sabe? É aquela coisa meio grotesca. Sabe, você ter um bom humor, você ter até um humor crítico, ácido, né? Eu acho bem interessante, eu gosto desse tipo de humor. Agora, você ficar rindo de nada, rindo por rir, sempre arrumando um jeitinho de fazer uma comemoração, uma festinha, bolo, coisa de criança, coisa infantil, que remete à infância. Por quê? Porque o indivíduo por dentro está gritando. Eu queria aqui mostrar esse aspecto para vocês, né, que estão aqui no canal, que são livres pensadores, que são racionalistas, que são muitas das vezes nihilistas, que estão começando a compreender essas coisas que eu compreendo, que aqui a gente faz um trabalho de nos avaliar e avaliar o próprio meio onde nós existimos, né? Avaliar a sociedade, comportamento humano. Esse é o estudo aqui, né? Tanto o nosso comportamento pessoal quanto dos grupos. E é claro que para você poder olhar melhor o grupo, você tem que olhar de longe, você tem que se afastar, para não se contaminar. Então, o que acontece? Olhando de longe, né, como se fossem cobaias, né, o cientista não pode se envolver no experimento.
Ele não pode ter envolvimento emocional com a cobaia, pô, né? Com ratos de laboratório. Senão é um problema sério, né? Como é que você vai estudar um animal se você está envolvido emocionalmente? Então você tem que se afastar. E é isso que a gente propõe aqui, né? Se afastar para conhecer melhor, para conseguir ter uma visão mais ampla. Porque aí você estando dentro é complicado. E aí eu observei isso, né? Que existe um grito na nossa sociedade. É por isso que nossa sociedade é tão caótica, é tão desigual. O ser humano está gritando por dentro e rindo por fora. Então, eu sempre tive essa dificuldade, né? Socialmente, de interagir. Sabe, porque sempre é essa coisa, tem que ficar arreganhando os dentes, tem que ficar de gracinha. Sabe, às vezes eu não gosto de certas brincadeiras, eu acho chato, eu acho desnecessário. E ambiente de trabalho, seja na família, você tem que estar sempre fazendo gracinha, não é? Se você tá com a cara fechada, se você tá quieto no seu canto, você é o esquisitão. E às vezes você tá muito bem com você mesmo, você só quer ficar na sua, sabe, com seus pensamentos, com as suas ideias. Porque coisa mais difícil que existe é um ser humano que pensa. É difícil pra caralho, pô. É difícil achar um ser humano pensante. Tem aquela figura de Diógenes, né? Diógenes era um grande filósofo. Ele era um cínico, né? Da escola dos cínicos. E vivia como cão, né? Cinismo que vem de sinos, vem de cão, né? Tem até a doença sinomose, doença dos cães. Então, o cínico era aquele que queria viver como um cão, sem posses, sabe? Como um cão, vivendo só por viver. Despreocupadamente, sem preocupações. As únicas preocupações é comer, beber e tal. E Diógenes era esse filósofo que vivia num barril, né? A característica dele é que ele vivia num barril, lá na Grécia Antiga. E certa vez, Diógenes foi visto caminhando com uma lanterna, né? Uma lamparina, caminhando com uma lamparina durante o dia. Uma coisa meio sem lógica, né? Você tá claro para que o cara tá caminhando com uma lamparina. Né? Aí alguém perguntou, Diógenes, mas que excentricidade é essa? Você caminhando com essa lamparina acesa em plena luz do dia? E Diógenes respondeu, estou à busca de um verdadeiro homem. No sentido de alguém que pensa, né? De um homem de verdade, não de um animal coletivo, de um abobalhado. Então, o grito está na nossa sociedade. Quando você sair de casa agora, quando você for interagir com outras pessoas, observe. Né? Quem ri muito, quem brinca muito, quem não leva nada a sério, tá gritando por dentro. Essa é a face da nossa sociedade. Né? Você olha e vê uma pessoa bonita, você olha e vê uma pessoa atraente, você olha e vê uma pessoa muitas das vezes bem sucedida, ou mal sucedida também, né? É geral, quase que geral isso. O indivíduo está sempre rindo, sempre brincando, sempre descontraindo, para tentar encobrir o grito. Se você pudesse ver o indivíduo como ele realmente é, né? Você ia ver um miserável, você ia ver uma face de um monstro, não de uma pessoa feliz. Você ia ver uma face triste, uma face enfadonha, alguém gritando diante de uma vida sem sentido, diante de uma vida miserável. E o que o indivíduo pode fazer, né, para atenuar isso, para tentar disfarçar esse grito? É descontrair, é rir, é brincar, mesmo nas piores situações. Como eu falei, né, pessoas no trabalho que estão trabalhando exaustivamente, que a grande maioria, sempre tem aquele clima descontraído, né, de brincadeira. É uma coisa grotesca, porque você vê, né, que esse clima de brincadeira, às vezes, basta algumas pequenas palavras para isso se transformar num caos. Briga, confusão, mesma coisa em ambiente familiar. Tá todo mundo rindo, todo mundo brincando. Uma palavra, né, uma palavra às vezes maldita ou inconveniente, pode provocar um caos. Briga, confusão, violência. É dentro de um shopping, em qualquer lugar, né? Qualquer festa, qualquer ambiente de festa, qualquer ambiente dito feliz, qualquer ambiente de churrasco, de lanchonete, ambiente onde as pessoas estão rindo, estão falando alto, mas no fundo estão gritando dentro da sua alma, dentro da sua mente. E eu queria falar aqui um pouco sobre isso. Próxima vez, observe as pessoas que riem muito, que são muito descontraídas, que são muito bem colocadas socialmente.
Cuidado com essas pessoas. Essas pessoas estão, na maioria das vezes, gritando por dentro. Como eu falei, uma pequena palavra, um pequeno gesto pode tirar esse indivíduo do sério. Então, ficar por aqui. Um abraço a todos. Estamos juntos pela propagação do conhecimento. E vou pedir aí que, por favor, quem não é inscrito, se inscreva no nosso canal para nos ajudar. Fui!